Uma inspeção e um mutirão feitos pelo Conselho Nacional de Justiça em 5 estados brasileiros revelou que pelo menos 70% dos detentos que se encontravam nas prisões eram presos provisórios, sem sentenças transitadas em julgado. De 7.000 casos examinados, por exemplo, havia cerca de 2.000 irregulares e os presos foram liberados. Esses dados revelam uma situação crítica do sistema na maioria dos estados brasileiros. Onde estão os principais entraves para resolver o problema na administração penitenciária, no judiciário ou nas próprias leis? Este é o tema do nosso programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Os levantamentos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça não revelaram uma situação uniforme nos estados, mesmo porque esse trabalho ainda não está concluído. Mas o quadro encontrado até agora nos primeiros estados parece preocupante. Para falar sobre ele, nós recebemos no programa de hoje o Dr. Paulo de Tarso Tamburini, que é juiz auxiliar do CNJ e assume agora em junho como membro do Conselho e um dos responsáveis por esse trabalho, e o desembargador Herbert Carneiro, titular até recentemente da Vara de Execuções Criminais de Belo Horizonte. Doutor Herbert, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor assumiu recentemente no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, continuará atuando na área criminal? Manel, vou fazer todo esforço para que sim. Eu estou integrando a 4ª Câmara Criminal e o meu propósito, naturalmente, com o assentimento do presidente do Tribunal de Justiça, é que eu possa continuar colaborando no aprimoramento da execução penal no estado de Minas Gerais. Doutor Paulo Tamburini, muito obrigado pela sua presença aqui. Doutor Paulo, eu sou juiz auxiliar do CNJ já há quase um ano e assume agora em junho como membro eleito, é isso? Isso. E lá no CNJ o senhor vem atuando nessa área de, junto principalmente à Justiça Estadual e a situação carcerária? Não só a situação carcerária, ela não envolve só presos da Justiça Estadual, mas também da Justiça Federal, né? Alguns da Justiça Eleitoral, inclusive. E essa tem sido um objetivo do Conselho, né? Dividir as dois caminhos diversos para esse tipo de trabalho. O primeiro são as inspeções realizadas no âmbito dos judiciários, né, do Poder Judiciário em geral, pela Corregedoria Nacional de Justiça, conduzida pelo ministro Gilson Dipp. E o outro são os projetos da presidência do Conselho, nos quais se incluem um mutirão carcerário e alguns projetos que envolvem todo esse sistema de cumprimento de pena, né? O senhor está mais ligado aos mutirões, ao mutirão? O mutirão já foi feito em quantos estados, doutor? Olha, nós começamos o mutirão no Rio de Janeiro, fizemos começamos a desenhar o mutirão no Rio de Janeiro, depois fomos fazê-lo no Maranhão, no Pará, no Piauí e agora estamos simultaneamente fazendo no Amazonas e em Alagoas. Eu disse na abertura que os dados levantados eram preocupantes. O senhor concorda com um adjetivo ou o senhor acha que a situação, em que pé que está na sua avaliação? Olha, a ideia do mutirão surgiu do presidente do Conselho, o ministro Gilmar Mendes, exatamente ao se deparar com os dados, né? Nós nos deparamos com uma quantidade excessiva, fora do padrão médio, de presos provisórios. E então levou o Conselho a agir tanto na edição de uma resolução para o controle periódico da necessidade de custódia provisória desses presos, como o reexame daqueles que estavam custodiados preventivamente ou provisoriamente antes da decisão judicial definitiva e que se provou alguns pontos que estão levando o Conselho a desencadear novas ações, como, por exemplo, depois da ação no Piauí, nós desenvolvemos um projeto que inicialmente se chamou um grupo volante e hoje já se chama Projeto Integrar, que o Conselho pegou vários funcionários de todos os ramos das justiças, né, do país todo, e então criamos um grupo que encerramos o trabalho no Piauí e começamos no Maranhão terça-feira, que é exatamente para revisar esses fluxos, rotinas, capacitação de pessoal,
para agilizar a justiça como um todo. A ideia do CNJ é ter um controle centralizado sobre isso no país inteiro? Não, a ideia do CNJ é o cumprimento de, como foi estabelecido no colégio no Encontro Nacional de Presidentes de Tribunais aqui em Belo Horizonte, duas metas importantes que foram extraídas de consenso entre os tribunais do país todo. Foi a primeira, de nivelamento do judiciário. Não é possível que nós tenhamos um local com um judiciário extremamente modernizado, informatizado, capacitado, e no outro absolutamente sem nenhum recurso. E a segunda meta, dentre as 10 metas que foram tiradas desse encontro, está exatamente aquela de um esforço conjunto de toda a justiça para ver se nós encerramos o ano julgando os processos até 2005. Perfeito. Nós fomos ouvir o doutor Genilson Ribeiro Severino, que nos dá um panorama da situação em Minas Gerais e quais os desafios que o sistema penitenciário enfrenta no Estado. Vamos ver a entrevista dele. Um deles é, de fato, a liberação das polícias militares e civis da guarda de presos. Essa não é uma tarefa hoje em nosso Estado reconhecidamente como se fosse da Polícia Civil, da Polícia Militar guardar presos. E nesse sentido, para que a gente consiga efetivar essa ação, é preciso a modernização do sistema prisional e a qualificação dos agentes penitenciários. E aí é preciso investir nessa formação, uma escola de formação penitenciária forte, com um currículo bem definido, com professores capacitados, que dará exatamente à frente uma boa qualidade na formação desses agentes. Por outro lado, um controle interno e externo da nossa atividade, que é feito ou pela ouvidoria do sistema prisional ou também pela própria corregedoria. Essas três ações, principalmente coligadas e articuladas, dão uma qualidade melhor a essa gestão prisional. Somado a isso, a construção de unidades prisionais, sejam presídios penitenciários. Além disso, a ampliação de unidades penitenciárias que nós já temos, exatamente para produzir um número maior de vagas, e, além disso, a assunção de unidades que são da Polícia Civil. Então, são algumas ações que estão sendo feitas e deverão ser realizadas ainda até o final da gestão desse governo, para que a gente, de fato, consiga estruturar essa política prisional no nosso Estado. Doutor Herbert, o senhor que milita e conhece bem a situação em Minas Gerais, o doutor Genilson cita 3 ações: a liberação das polícias civil e militar, né, para outras ações, a formação e modernização penitenciária e a questão do controle interno. Nesse grupo de 3 ações, o senhor acha que estão incluídas todas as ações necessárias para uma efetiva melhoria do sistema? Não, é lógico, ele fez a abordagem, inclusive, de outras ações do Estado no campo administrativo para a melhoria da qualidade do sistema prisional. O que nos preocupa aqui em Minas, eu tenho sempre, em todas as oportunidades que tenho pontuado, é que a nossa população prisional cresceu muito. Nós temos hoje cerca de 45 mil presos no estado de Minas Gerais. Para fazer face a isso e para desincumbir, como ele muito bem disse, as polícias militar e civil que tinham antes a guarda dos presídios da penitenciária, foi preciso contratar agentes penitenciários, de uma maneira que nós temos hoje 13 mil agentes penitenciários no estado, pouco mais de 10% desse contingente concursado, a grande maioria contratada e sem uma preparação adequada para estar naturalmente trabalhando o preso, principalmente a ressocialização do preso. Uhum. Então eu tenho sido parceiro da Defesa Social do Estado no sentido do aprimoramento do sistema prisional, mas vejo hoje como o principal foco a ser enfrentado pela administração, a questão da preparação do homem que vai trabalhar no sistema penitenciário. Isso é de fundamental importância. Nós não podemos continuar simplesmente contratando esses cidadãos, criando as vagas para que, naturalmente, os presos sejam devidamente acautelados, mas não colocando à disposição de todo esse sistema pessoas preparadas para que possam trabalhar com o preso e para o preso.